Opa, galera, vamos para mais exercício? Vamos que vamos. Olha, Unesp, São Paulo. E vamos aqui então trabalhar com geometria analítica. Num sistema cartesiano ortogonal, o que significa o eixo XY, considere o triângulo ABC. Eu deixei o esquema do triângulo aqui, tá? Para facilitar, para a gente não desenhar, para eu não desenhar na hora, fica todo feio, né? De vértice A, que é 3 e 5, o B 1 e 1 e o C 5 menos 9. Não precisa desenhar no plano, tá? Fiz o esquema aqui para facilitar o nosso entendimento. Seja M o ponto médio de lado AB. Então a gente tem como calcular ponto médio. Como é que se calcula ponto médio? Soma das abscissas, divide por 2, soma das ordenadas e divide por 2. Ok. Aí pede a equação da reta suporte da mediana CM, tá? Então aqui é ponto médio do lado AB, e essa reta que passa por M e pelo vértice C tem uma equação, tá? E nós já vimos, e aí é da geometria analítica, o cálculo de equação de uma reta. Então aqui está pedindo para a gente determinar a equação da reta que passa por CM, ou MC. Vamos colocar CM, ok? A gente quer determinar esta equação. Para determinar essa equação numa geometria analítica, a gente tem uma relaçãozinha chamada ioiô michôchô, para decorar, fica mais fácil, né? Ioiô michôchô. Para essa equação, a gente precisa de um ponto, e o ponto a gente já tem. Qual é o ponto que nós temos? Bom, eu posso trabalhar o ponto M ou o ponto C. O ponto M eu tenho. Então eu preciso de um ponto. Vamos trabalhar com o ponto M e precisamos também de um coeficiente chamado de M minúsculo dessa reta CM. E dá para nós determinarmos, o coeficiente dessa reta CM. Deixa eu melhorar aqui, porque ficou feio. Certo? Então, vamos determinar o coeficiente dessa reta. Opa, de novo. CM. Podia ter dado nome a essa reta, não dei, ficou CM mesmo. Tá bom, era. Ok. Então, nós precisamos determinar a equação da reta CM. E para isso, eu jogo no Yomi-Xoxô e preciso do ponto e do M. Mas você não poderia usar o ponto C? Poderia. Vamos usar aqui o ponto M, porque eu posso ter o ponto M, eu vou ter o ponto M, que eu preciso para calcular o coeficiente angular. Então, de toda forma, eu preciso calcular o ponto M. O ponto M é ponto médio do segmento Q? Do segmento AB. E como a gente determina o ponto médio? Soma das abscissas, 3 mais 1, que vai dar 4. 4 dividido por 2, 2. Então, a abscissa do ponto M é 2. Faz a mesma coisa com as ordenadas. 5 mais 1, 6. 6 sobre 2, 3. Opa, já tenho aqui o ponto M. Nós precisamos agora trabalhar para achar o coeficiente angular desta reta, da reta CM. Eu vou usar o ponto M e vou usar o ponto C para determinar o coeficiente. Para determinar o coeficiente, basta fazer a diferença das ordenadas. Vou chamar essas ordenadas de y2, y1, x2, x1. Ok? Que são os pontos, para dar nomes. Mas aí o nome é diferente, ou seja, você pode dar outro nome, x0, x1, sei lá. Ok? Então, a gente determina desta maneira. Então, agora a gente vai determinar o coeficiente desta reta.
que é a variação entre o eixo x e a reta. Isso é chamado coeficiente angular. A gente vai fazer pela diferença entre as ordenadas dos pontos. Vou até colocar aqui o ponto C na frente também, para até ficar numa ordem legal, que é 5 e menos 9. Então, a diferença das ordenadas, menos 9 menos 3. Então, vai ficar menos 9 menos 3. Claro que você pode fazer direto, óbvio. E aqui, 5 menos 3, menos 2, aliás. E a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. E isso aqui vai dar menos 12 lá em cima. Embaixo é 3. E isso dá resultado, ou seja, o nosso m, o m que é o coeficiente angular, é menos 4. Então, nós temos o coeficiente angular e o ponto m, que a gente vai usar para trabalhar aqui no Yoyomi Xoxô, e aí a gente determina a equação dessa reta, que é usada exatamente a relação y menos y0, no caso o y0 vai ser o 3, que é o ponto m que a gente está trabalhando, poderia ser o c, usei o m, o coeficiente angular, que é menos 4, vezes x menos x0, e o x0 do ponto m é 2. Resolver isso aqui. Isso vai dar y menos 3. Aqui é menos 4, né, distributiva. Menos com menos aqui dá mais 8. Bom, vocês estão vendo que a resposta não está na reduzida, está na geral. Como é que era a equação geral de uma reta? A equação geral de uma reta, eu vou colocar ela aqui. É do tipo ax, coeficiente de x, mais by, quando falar aqui mais é algébrico, pode ser negativo, mais o valor de c igual a zero. Esta é a ordem para se deixar a equação na forma geral. Isso é a forma geral. Se eu isolar o y, é reduzida. Então, agora eu vou fazer isto aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou jogar para o primeiro membro tudo que está no segundo. Então muda o sinal, fica melhor, porque nem negativo tem aqui. Então vai passar esse menos 4 para o lado de cá, fica mais 4. 4 quem? 4x. O y já está aqui positivo, ele continua positivo. Esse 8 eu vou jogar para cá, vai ficar menos 8. Esse menos 8 somado menos 3 que está aqui é menos 11. Como eu joguei tudo para o mesmo lado, vou igualar a zero. Portanto, está aqui a equação da reta CM. Pronto. Na forma geral, que é esta forma aqui em cima que eu coloquei. Portanto, a resposta aqui é a letra D. Certo? Claro que é um exercício que você sabe fazer, então, aprendeu? Vai fazer mais rápido. Mas o meu papel aqui é ajudar também aqueles que têm bastante dificuldade. Tá certo? Então, abraço e foco nos estudos.